Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sexta-feira, da terceira semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 26 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma forma como Jesus usava sempre para ensinar o povo era o uso de parábolas. As parábolas que, para alguns, facilmente poderia ser compreendido. Mas para muitos, a compreensão não ocorria. Por quê? Perceba, meus amados. A palavra de Deus, ela é uma palavra que brota de seu coração. Para acolhermos, para compreendermos a palavra do Senhor, nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos, de maneira livre, querer recebê-la, querer deixar ela transformar a nossa vida. Porque nós já sabemos pela própria boca do Senhor que o reino de Deus já nos foi preparado. E Ele hoje, no uso dessas parábolas, Ele nos explica como de fato é o reino de Deus. Este reino que Ele já nos garantiu, que Ele já nos deu. Agora, nós precisamos sim fazer uma verdadeira opção por este reino. E aí, olhando para o Evangelho de hoje, primeiramente o Senhor diz que o reino de Deus é como alguém que espalhou a semente pela terra. E ele vai dormir, acorda dia e noite, vai passando o tempo, e aquela semente, ela vai gerar justamente uma planta, depois os frutos, ramos, e torna-se algo grandioso. Às vezes, meu irmão, nós não percebemos, mas nós precisamos ser aqueles que estão ali lançando a semente na terra.
lançando a semente para esperar, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Esperar que frutos e mais frutos possam ser gerados, possam se formar. Você que participa de algum movimento, ministério ou grupo da igreja, você que às vezes parece remar contra a maré, não desista. A nossa função é lançar os frutos. Lançar a semente na terra e esperar esses frutos crescerem. A nossa missão é justamente fazer com que a palavra de Deus chegue a todos. Que todos consigam experimentar como nós buscamos experimentar a sua graça, a sua bênção. Que nós possamos sim ser estes que muitas vezes, no cansaço do dia a dia, nas preocupações que nos rodeiam, mas estão lá, sempre dispostos a lançar sobre a terra, que seja as pequenas sementes como a semente de mostarda, que sabemos que ela vai crescer. Quando lançamos e fazemos o bem começa a ser multiplicado. Quando lançamos e plantamos o amor, a justiça, a paz, tudo isso vai gerar cada vez mais paz, justiça e amor. Que sejamos, sim, instrumentos do Senhor, semeadores da sua boa nova. Que Deus nos abençoe.